Nós vamos para a segunda parte. Ele já está aqui com a gente, ligadinho, né? Olá, reverendo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tainá. Tudo bem? Na manhã fria que eu tô aqui, é bom um assunto quente, né? Ah, eu ia perguntar mesmo como é que tá o clima aí, se tá muito frio, se como é que tá o tempo? Aqui tá com sol, o sol dá pra ver aí pela janela, tô até meio fechado, então o sol que tá, Uhum. mas tá na casa dos -3 aqui. Ah, E ainda menos não começou o 3. frio, não. É, Natal tá com a previsão boa, vai dar máxima aí de -5, mínima de -10. Vai ser um Pastor do Natal céu. diferente. Gente, que loucura, eu não consigo nem imaginar, não consigo me imaginar aí esse frio todo. Ó, se agasalhem, tá? Olha o conselho, como se. Com certeza, né? Essas coisas a gente nem indica. Gente, será que tem neve em Natal esse ano? Talvez, tem previsão aí de neve aí. Vamos ver. Vamos ficar aguardando os posts aí, viu? Posta foto lá no Instagram que a gente acompanha tudo, hein? A Dani que gosta disso, né? Eu fico mais na minha. É, não, mas posta aí os dois. Eu fico de olho nela e no seu aí, ó. Pastor, para aquecer mesmo, hoje nós estamos aqui retomando esse assunto, parte 2. E se, olha lá, hein, não sei se vem parte 3 aí não, viu? Temos perguntas excelentes, né, que nós recebemos também daqui da Igreja de Presidente Pinheiros. Tivemos participações aí no nosso bate-papo de hoje. E isso é muito bom. E até eu reforço o convite para quem está em casa. Mande sua pergunta também, interaja com a gente. Se for necessário, faremos a parte 3, não é mesmo, pastor? Estamos à disposição. Coisa boa. Ó, primeira pergunta. Como trabalhar o tema sexualidade com um grupo de adolescentes? Esse tema deve ser tratado na igreja? Sem dúvida, né? Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, porque normalmente as igrejas não tratam, né? Ah, a gente tem que, primeira coisa, partir do pressuposto, né, de que existe um Deus que criou todas as coisas, que existe esse Deus que se revelou a nós, e ele se revela através da criação, e ele se revela através das escrituras. Deus, ele criou todas as coisas e ele criou ordem para todas as coisas. Aí nós sabemos que Deus criou, né, o homem e mulher, Deus criou o casamento, a gente conversou um pouco sobre isso no outro programa. Uhum. E ele criou então essa relação e Deus criou a sexualidade humana. E o que a gente precisa entender é que se a gente possui um manual, que nos informa aquilo que é correto, Uhum. o porquê a gente não ensinaria isso? Sim. Eu acho que a pergunta é o contrário, o porquê não trabalhar esse assunto? Então a primeira coisa é partir do pressuposto, né, lembrar de que Deus é o Criador, de que Ele fez todas as coisas, que Ele nos ensina então o que é uma sexualidade sadia, Ele nos ensina o lugar do sexo na vida humana. Então isso é dentro de um relacionamento que nós falamos que é um relacionamento de aliança entre Deus, homem e mulher, né? Não é Uhum. aliança entre mulher e homem, é uma aliança entre mulher, homem e Deus. É uma aliança que existem 3 partes nessa aliança. E é dentro dessa relação, homem, mulher e Deus, que a sexualidade ela vai se desenvolver, né? E por que Uhum. esse é o primeiro, e para mim é o fundamental, é o mais importante, esse é a segunda coisa que eu acho que a gente pode considerar se a igreja não trabalha, se a família não trabalha esse assunto com seus filhos, a escola trabalha. Exatamente. E a escola trabalha, os amigos trabalham, as redes sociais trabalham, todos em volta trabalham. E qual é o problema com isso? O problema com isso é que eles não terão os pressupostos corretos. O problema com isso é que, normalmente, a escola não terá o pressuposto de que Deus é um Deus criador, de que Ele se revelou, e de que Ele entregou para nós o manual de como nós devemos viver uma vida sexual saudável, né? Então, a escola não vai ter esse pressuposto, os grandes, se a gente pode chamar de grande, né, os grandes influenciadores das redes sociais não vão ter esse pressuposto. É. E por aí vai, né? Então, assim, a gente, se for falar em termos
de mídias, né, os jornais, a televisão, as séries, os filmes, eles não A possuem lista é esse grande, né? pressuposto, né? Então, assim, esse é um assunto que a gente pode até conversar, talvez na terceira parte, não sei, que é o quanto esses canais, esses meios de comunicação, e aí eu estou falando tanto das mídias, vamos chamar as mídias tradicionais, quanto as redes sociais, elas têm uma capacidade de influenciar crianças e jovens de maneira sutil, e ao longo do tempo isso fica escancarado. E ao longo do tempo, coisas vão sendo colocadas de maneira sutil e isso vai se tornando comum, e depois, teoricamente, isso vira normal, apesar de não ser normal, né? Apesar de não ser certo. Então, Ó, é parte. Oi. não, não, não. Eu já até anotei, porque eu acho que esse tema é importantíssimo da gente trazer, assim, como as mídias têm influenciado de uma forma sutil, né? Em todas as suas Ah, mensagens subliminares nos filmes e desenhos e tudo mais, né? só para você ter uma ideia, né? Hum. O sonho de muitos aí no Brasil, né? Eu não partilho muito desse sonho de ir para a Disney, né? De Uhum. conhecer a Disney. Acho que eu nunca fui muito empolgado com isso, mas, por exemplo, recentemente, a presidente da Disney, ela falou numa reunião dentro da empresa, com seus funcionários, de que a Disney sim pautaria, sim ensinaria, sim colocaria em seus filmes infantis a ideologia de gênero. Meu Deus. Ah, isso ela falou de maneira clara numa reunião de trabalho de que isso seria a pauta dos próximos anos, né? Ah, pela graça comum e pela graça de Deus, esse vídeo caiu na internet, a reação do mercado, as ações da Disney despencaram, né? Essa pessoa foi até demitida depois de um tempo, mas a pauta continua lá, né? A pauta continua lá. A Sim. gente teve, por exemplo, no último filme do Buzz Lightyear, um beijo homossexual, um negócio que não fazia o menor sentido, não tinha nada a ver com o filme. Então, assim, Uhum. existe uma influência muito grande, as mídias sociais trabalham isso, né? Inclusive, na palestra que eu dei, a gente comentou na outra semana, eu coloco uma notícia de um site, de uma rede de TV bastante famosa, em que Sim. ela coloca em uma das novelas dela, beijo entre dois irmãos de sangue, Meu né? Deus Então, do céu. uma relação afetiva no sentido sexual. Então, assim, cara, começa assim, né? Começa assim. Então, essa coisa vai sendo enfiada na cabeça de todos aqueles que vão assistindo. Agora, como que nós fazemos para que, assistindo isso, a gente entenda que é errado, ou sabendo disso, entenda que é errado e não assista? Sabendo Hum. que isso não faz sentido, eu evito. Como eu consigo ter os filtros corretos? Eu vou ter os filtros corretos a partir do momento que eu souber o que é a verdade. A partir do momento que eu souber as escrituras, a partir do momento que, por exemplo, então, os pais, igreja, trabalharem com seus filhos, trabalharem com seus adolescentes, trabalharem com as suas crianças, esses assuntos, Uhum. elas vão começar a ter filtro para saber o que é errado. Então, por exemplo, Exatamente. eu já dei esse exemplo aqui outra vez, mas eu acho que é um exemplo interessante. Um amigo meu aí da igreja de Pinheiros, o filho dele, quando era muito pequenininho, uma vez um amigo furou, por motivos óbvios, eu não vou citar os nomes, né? Ele Uhum. passou o sinal vermelho de noite. Então, assim, estava muito tarde, a gente sabe como é São Paulo, as pessoas ficam com receio Uhum. de ficar parado nas esquinas e tudo mais. Olhou para os lados, viu que não via ninguém, atravessou. E o menino olhou e falou assim: pai, mas você passou no sinal vermelho. A pergunta é: como ele sabe que é errado? Se essa criança tinha 4 anos, por exemplo. Sabe que é errado porque o pai ensinou. Uhum. Então, se a criança tem a condição de identificar certo e errado, é função nossa, então, como igreja, como família, ensinar o que é certo, né? E aqui Exatamente. talvez possa chocar algumas pessoas. A gente estava trabalhando isso, né, no período que eu estava aí em Pinheiros, com as crianças. Imagino que isso continue sendo trabalhado. Sim. A gente trabalhou, primeiro, por exemplo, um semestre inteiro o livro de Gênesis com as crianças. E aí eu fui conversando com os professores das crianças, dando aula para eles em cima de Gênesis, eu falei, olha, nós precisamos ensinar. E aí cada um, de acordo com a sua linguagem, de acordo com a sua idade, que Deus criou homem e mulher, e que isso significa pai e mãe.
e que isso significa uma união heterossexual. Esse é o padrão divino. Então nós precisamos ensinar que Deus criou homem e Deus criou mulher, ele não criou algo diferente disso, né? E aí a gente começou a trabalhar com crianças que vão lá de acho que 1 ou 2 até 11 anos de idade, né? Trabalhando isso na escola bíblica dominical, ensinando os padrões bíblicos, os padrões divinos, os padrões estabelecidos por Deus. Uhum. Então, assim, nós temos que mostrar isso através das escrituras. A gente já tem isso. A gente só precisa usar a linguagem adequada. Porque o que muitos professores se surpreenderam foi quando chegou nesse assunto já com as crianças um pouco mais velhas, algumas delas sabiam o significado de cada uma das letras daquele alfabeto que criaram, né? O LGBT, XPTO, não sei o que, então um alfabeto ali de siglas, né? Algumas crianças sabiam o significado de todas. Como que elas estão sabendo? A Elas estão aprendendo mídia, na escola. na escola. Elas estão aprendendo na escola, na mídia. E muitas vezes elas não estão só aprendendo, elas estão sendo preparadas para abraçar essas ideias. Aqui nos Estados Unidos eles usam um termo, né, que é o groomer, é aquela pessoa que está preparando alguma coisa para acontecer. Então tem muitos professores aqui, eles estão no TikTok, por exemplo, tá, vendendo essa ideologia para as crianças. E depois eles fazem isso em sala de aula, então eles estão preparando, eles estão podando, eles estão cultivando essas crianças, Uhum. enchendo a cabeça dessas crianças de dúvidas, tirando delas a certeza de quem elas são, para que elas possam abraçar o absurdo da ideologia de gênero. Então, por isso, né, nós temos que ensinar dentro da igreja, né, nós temos que ensinar dentro de casa. Somos nós, os maiores, preocupados, somos nós, aqueles que mais amamos as nossas crianças. A escola não ama as crianças como os pais amam. A escola não ama as crianças como a igreja ama. As redes sociais não amam as nossas crianças. As redes sociais amam o dinheiro que as crianças vão dar. E até por isso que existe uma data, existe um limite etário para fazer parte de redes sociais, que muitas vezes eu vejo crentes mentindo a idade da criança para que ela acesse uma rede social, né? Aí já é outro problema. Mas assim, quem ama as crianças? Com certeza Deus, com certeza os Sim. pais e com certeza a igreja. Então a resposta é meio longa, mas já introduz bastante coisa na conversa. Não, a resposta é ótima, gente. E é um assunto que não dá para falar de forma superficial e rápida, né? É um assunto profundo e que eu acho que tem que encucar mesmo, é falar para que haja uma compreensão de todas as partes, né? De todas as pontas. Eu acho que o cristão tem que estar muito preparado, sim, para lidar com esses temas. E aí, pastor, tem um assunto que todo mundo fala assim, a criança, desde nova a pessoa fala, eu não sei não, hein? Por conta dos trejeitos, por conta de comportamento. Existe muitas vezes esse julgamento por parentes ou amigos distantes, né? Mas raramente, às vezes, isso chega até os pais, ou a gente pensa que não, né? Mas eu acredito que os pais também percebam. Nesse momento, quando você percebe ali algumas atitudes dessas crianças, como é que nós, como igreja, como nós, como amigo, eu acho que com um propósito correto, bem alinhado, pode alertar os pais ou orientar? Como que a gente deve agir numa situação como essa? Tá. Só para pegar um gancho da última Claro, frase que você claro. falou antes da pergunta, você falou assim, nós temos que inculcar, né? E eu gosto desse termo porque ele é um termo bíblico. Né? Quando você Aham. vai em Deuteronômio 6, quando você vai em Deuteronômio 6, ele vai falar que quando que o pai vai ensinar para a criança? Ao deitar, ao acordar, ao andar, ao comer. Resumindo é o seguinte, você vai falar o tempo todo. Você vai falar Uhum. o tempo todo, porque a criança aprende com repetição. Tanto é que a criança ela Exatamente. não tem limite de repetição. Então, se você pegar uma criança que ela gosta de algum filme, quantas vezes ela é capaz de assistir aquele filme? Muitas. Né? Eu lembro que eu tinha um primo meu que ele comprou, por exemplo, na época era VHS, né? Aham. As crianças nem sabem o que é isso hoje. Eu lembro de um primo meu que tinha um VHS do Rei Leão. Ou seja, era mais fácil comprar o filme. Por quê? Porque de tanto que assistia. Né? Então, assim, a criança ela funciona com repetição. Por isso que os pais têm que ter paciência. E toda hora, é isso, é isso.
é isso, é desse jeito. E vai ensinando, porque Uhum, vai entrar, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? exatamente. Ah, mas vamos lá, para um assunto que é mais delicado e essencial, né? Então, naturalmente as pessoas percebem trejeitos, ou maneirismos, né? Forma de Uhum, comportar. Aqui a gente tem que ser bastante cuidadoso, porque a gente não pode confundir expectativas culturais com expectativas bíblicas, tá ah, certo? São duas coisas certíssimo. diferentes. Então, existem expectativas que são culturais, então assim, olha, aqui no Brasil é comum que o homem se porte de determinada maneira. É necessariamente bíblico? Em alguns casos pode ser que sim, em alguns casos provavelmente será que não. Então a gente precisa tomar cuidado o que é cultura e o que é Sagrada Escritura, né? São duas Uhum, coisas diferentes. Então, uma vez que você eliminou esse filtro daquilo que é cultural, né? Você pode, dependendo do tipo de coisa, se for muito escandalosa, provavelmente vai estar de acordo com as escrituras, né? Mas você fez o filtro cultural, você caiu no filtro das escrituras. Aquilo que é esperado, né, de um menino, né, aquilo que normalmente acontece. Tem coisas que são culturais, mas olha, serve de um alerta, né? uhum. E aí, eu vou trazer aqui alguns textos das Sagradas Escrituras para a gente formatar, para a gente pensar a maneira como a gente tem que fazer essa abordagem. Então, eu Tá. já respondi que Uhum. sim, nós precisamos Sim, abordar, sim. tá certo? Então, por que a gente precisa abordar? Porque se nós amamos os nossos irmãos, e se nós amamos os filhos dos nossos irmãos, a, nós queremos o bem deles, nós Tem que queremos cuidar. na vida deles a conformação da imagem de Cristo. E Ó, para que isso aconteça, não, não, é só para reforçar, porque olha lá, quando o pastor vai apresentar a criança no púlpito, né? Ele tem a parte da que todo mundo faz o juramento ali, né? Todo mundo se compromete, juramento não, mas todo mundo se compromete a orar, a faz o cuidar, voto, faz o voto de cuidado mesmo pela vida daquela criança e daquela família. Então existe mesmo esse compromisso. Sim, né? Isso é uma coisa, né? Até a Confissão de Fé de Westminster vai falar sobre os juramentos e votos, né? Que a gente faz, sim. Os pais se comprometem lá, muitas vezes eles se esquecem, né? Eles falam que vão orar com os filhos, que vão ensinar as escrituras para os filhos, que vão levar os filhos para a igreja e por aí vai, né? Então é parte da função dos pais, né? Mas falando então da nossa preocupação com a conformação da imagem de Cristo na vida dos nossos irmãos, em algum momento, ou talvez em vários momentos, vai depender, isso vai cair no ponto de nós confrontarmos pecados, ou Uhum, de nós confrontarmos padrões de comportamento que não são adequados para a vida de um cristão. E a uhum, Bíblia fala muito desse assunto, diferente do que as pessoas entendem hoje, né? Do tipo, não julgueis para que não sejais julgados, né? Aí a pessoa esquece de ler o restante de Mateus 7. A gente acho que até fez um programa sobre isso, né? Mas olha só o que nós temos lá, né, nos Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. Está escrito assim: Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então aqui nós temos essa ideia, né, de nós pegarmos alguma falta e de nós então confrontarmos, né, corrigirmos com espírito de brandura. Então aqui isso já é algo, essa gentileza já é algo que normalmente nós não fazemos. Normalmente a gente falha nesse sentido, mas a ideia de espírito com brandura. Agora, se você captou esse comportamento na criança, você vai fazer isso, falar com o pai, uhum. né? De uma maneira educada, você pode corrigir a criança, orientar a criança em alguma coisa que está acontecendo, e aí você vai pegar então e falar com o pai sobre esse, com espírito de brandura, né? Pensando nessa ideia de ajudar a carregar as cargas. Mas vamos continuar. Aí você fala assim, mas quem é você para olhar um assunto e falar que é certo ou que é errado? Aí Paulo, tratando desse assunto com a igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 12, ele fala assim:
pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Paulo estava assim, como que eu vou julgar os de fora da igreja, né, se eles não acreditam? Ele fala assim, não julgais vós os de dentro? Ou seja, vocês já não fazem isso, a gente já não tem que fazer isso. Então já é um pressuposto natural de Paulo de que nós, dentro da comunidade da fé, nós temos essa função de ajudarmos uns aos outros nas nossas falhas. Veja, a gente já está fazendo aqui uma ideologia de gênero, fazendo uma confrontação de pecado, né? Exatamente. E aí vou pegar mais um outro texto, só para mostrar que essa confrontação, ela não é sem sentido e sem propósito, né? Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, vai dizer assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa ideia de consolai-vos aqui, né, a ideia da palavra no grego, é a ideia de exortar, de encorajar. Não é só a ideia de consolar alguém que está sofrendo. É confrontar, exortar a pessoa que está errada também. Essa é a ideia de você empurrar essa pessoa para dentro dos trilhos das escrituras. É de você ajudar essa pessoa, né? Porque fazendo isso, Paulo vai falar, e uns aos outros, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Essa ideia de fazermos mutuamente. Não é unidirecional, é bidirecional, vai e volta. Bumerangue, vai e volta. Essa é a ideia da fé, da comunidade da fé, né? Então, assim, primeira coisa, a gente viu que biblicamente é necessário fazer isso, tá certo? É fundamental, não existe isso. E eu vou dizer de um jeito que pode causar choque em algumas pessoas. Não existe espaço para não fazer. Eu não tenho o direito de não fazer. Veja como é diferente. Eu não estou só encorajando a fazer, você não pode não fazer. Né? Esse é o padrão bíblico de comportamento, né? Você não pode fazer isso e em um lugar você tem que fazer isso. Não é só parar de fazer um, é começar a fazer o outro, né? E aí, só que isso aqui é importante a gente entender, isso não tira a dificuldade da dor. Isso não tira a dificuldade da realidade que está sendo confrontada. Naturalmente, por conta da nossa natureza caída, né? A gente já sendo resgatado num processo de santificação, naturalmente, a gente não gosta de ser confrontado com os nossos pecados. Porque normalmente eu peco porque eu gosto daquilo que eu estou fazendo, mesmo sabendo que é errado. Então, nós, por conta do nosso orgulho, normalmente a gente não gosta de ser confrontado. Agora, se a gente não gosta, imagine então se a gente estiver recebendo esse tipo de confronto por conta do nosso filho. É muito mais dolorido. Sim. E dependendo do tipo de maternidade que se tem hoje, tem aquelas mães que acham que o filho não erra nunca. Né? Tem até alguns vídeos na internet que são muito engraçados sobre isso, né? Que os pais reclamam com as professoras. Que os pais falam, não, meu filho merece mais nota. Gente. E eu lembro que minha mãe, uma vez, para corrigir um comportamento muito ruim que eu tinha, né? Ela liberou a professora a tirar notas minhas. Eu, tipo, o Leonardo gosta de tirar 10, então você pode tirar a nota dele. Conversou, tira meio ponto da média, tira meio ponto da prova. Eu aprendi bastante nesse período. Imagina. Mas é importante a gente saber que isso vai gerar dor. Que no primeiro momento, talvez a pessoa não vai gostar de ouvir isso. Que no primeiro momento, talvez a pessoa vai ficar com raiva de você. E eu já passei por situações assim na igreja. E que eu fui e falei, nós erramos nisso. E eu estava no pacote. A pessoa ficou brava comigo. Ficou brava, mas o que eu posso fazer? E aí, vou trazer de novo escritura para que você entenda que quando isso acontecer, porque normalmente vai acontecer quando você confronta pecado, né? A pessoa confrontada, no caso o pai ou a mãe da criança, é duro ouvir algumas coisas assim. Eu conheço histórias de pessoas próximas a mim que não quiseram acreditar na realidade. Né? E aí Provérbios 27, versos 5 e 6. Olha só como isso se encaixa com o nosso contexto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais
são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, as feridas feitas por aquele que ama, por aquele que está preocupado, por aquele que quer a conformação da imagem de Cristo no próximo, elas são leais, elas são, num certo sentido, boas, né? Não boas por conta da dor que ela gera, mas por conta do resultado que virá depois, né? E aí você vê que essa ideia da repreensão, ela é tão clara nas escrituras, ela é tão importante, que a repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Uhum. Ainda que eu diga que eu amo, se eu não faço nada, eu até entendo que isso nem é um conceito de amor bíblico, mas se eu não faço nada, é melhor a repreensão franca do que aquele que ama encobertamente, né? Então, Exatamente. então o que nós precisamos ter em mente, né? Então vamos voltar agora para a realidade de igreja, como que isso deveria ser feito, tá certo? Eu creio que vai depender muito do grau de intimidade que você tem com a pessoa. Uhum. Isso Então, influencia muito. se você já é amigo, se você tem uma intimidade, eu creio que dá para fazer uma conversa mais franca, mais direta, sendo educado, sendo gentil, tendo toda a preocupação, e talvez não necessariamente você vai precisar de um outro auxílio de uma outra pessoa, tá certo? Agora, se você já não tem esse grau de intimidade, se você já está como, sei lá, muitas vezes supervisor de um departamento, com algum Uhum. professor que percebeu o comportamento, porque muitas vezes vai ser o professor que vai perceber esse comportamento. Se você é o responsável de algum ministério que você percebe coisas, procure o pastor da igreja. Procure o pastor responsável por aquele trabalho. Converse com ele daquele assunto e peça a ajuda do pastor para que ele vá junto contigo e faça a comunicação. Por quê? Porque é um assunto sério, é um assunto delicado e que provavelmente vai trazer estresse. Por Uhum. quê? Porque se leais são as feridas feitas por aquele que ama, são feridas. Machuca, traz dor. Então, você precisa, com certeza, é assim, é um passo básico para toda vez que você for conversar sobre assuntos importantes. Ore a Deus pedindo sabedoria. Ore a Deus pedindo para que prepare o coração da pessoa para ouvir o que você tem para falar. Ore a Deus pedindo para usar as palavras corretas. Ore a Deus para que você consiga É. ter compaixão pela pessoa, para que aquilo doa em você. Porque quando não dói, você se comunica de uma maneira diferente. Quando não dói, você pode ser indiferente na sua comunicação. E dentro da igreja a gente tem que se aproximar, a gente não tem que se afastar, né? Então, ore a Deus, busque sabedoria, né? Peça pela pessoa, dependendo do assunto, se você quiser, né? Jejue por isso, convide irmãos para orar com você, fale com o pastor, né? A questão é, peça, isso é uma coisa que eu peço praticamente todas as semanas na minha oração, para que eu tenha coragem de tomar decisões bíblicas na minha vida. Porque às vezes a gente vai precisar de coragem. A gente sabe que é certo, mas a gente não quer Uhum. sair da zona de conforto. A gente tem medo do resultado, a gente tem medo das feridas que a gente vai causar. A gente tem medo de perder o amigo, né? E aí, uma vez eu pensei nisso, eu não lembro se eu ouvi alguém falando, se eu pensei isso, que é o seguinte: quando eu deixo de fazer o que é bíblico, porque eu tenho medo de perder o meu amigo, eu tô amando mais a minha amizade do que meu amigo. Eu tô amando mais a minha amizade do que a Deus. Então a gente tem que pôr as coisas nos devidos lugares, a gente tem que pesar corretamente as coisas para que a gente possa dar os passos que tem que ser dados. E se essa pessoa é sua amiga e tudo mais, se ela é uma irmã na fé, um irmão na fé, com o tempo, Deus vai trabalhar no coração dela. Com o Uhum. tempo, esse relacionamento vai ser não só restabelecido, mas fortalecido. Amém. Né? A gente tem que confiar nos padrões dados pelas escrituras, que muitas vezes a gente olha para a escritura e fala assim, mas não faz muita lógica. Quando eu olho isso, parece que não vai me ajudar. Falando, você olha e fala assim, não faz muito sentido. Mas o ponto é, foi Deus que deu a palavra dele? Foi Deus que ordenou? Foi. Então, mesmo que para mim não faça lógica,
eu vou seguir aqueles passos porque eu sei que Deus age naqueles passos. Não porque eu fiz, mas porque é a maneira que Deus escolheu para agir naquela situação, né? Então, sim, vocês precisam conversar, sim, vocês precisam ser sábios, seguir as escrituras, tomar cuidado e sabendo que vocês estão fazendo aquilo que é correto diante de Deus. Tá certo? Acho que foi mais uma longa, né? Não, foi perfeito. Ó, até tem alguns comentários aqui, eu queria compartilhar. A Simone Tureta, ela deu um bom dia para nós, ela colocou, aí nos Estados Unidos é comum, de séculos, né? Homem com homem, mulher com mulher. Este é um país que não se educa com uma família com filhos. O Brasil é café pequeno em vista à Europa e os Estados Unidos. E se quiser comentar esse antes. É, eu diria que a gente parece esse café pequeno, né? A gente parece tá atrás, porque normalmente eles são os proponentes. Normalmente os Uhum, pensadores dessas ideologias vêm daqui, e como eles se secularizaram antes do que o é. processo, na verdade, né, tudo secularizado, mas com, eu entendo que isso era muito mais realidade coisa de 20 anos atrás. Hum, hoje com a internet, Porque com hoje, tudo. com a globalização, com essa ideia da internet, com as redes sociais, quando uma coisa vira tendência aqui, ela já começa a acontecer no Brasil. Né? Eu até mandei um vídeo para você, né, comentar com o pessoal aqui. Eu mandei um vídeo para a Tainá ontem, de um homem com muito mais barba do que eu até gostaria de ter aquela Ai, barba, gente, ah, que se identifica como uma mulher se e que veste. estava brigando, que estava de vestido e tudo mais, e estava quase agredindo uma mulher. No fim das contas, era um homem agredindo uma mulher, mas eu não vi feminista brigando por conta disso. Né? Não vi ninguém dessa área brigando de um homem batendo numa mulher. Conversa para outro programa. Mas esse homem tinha acabado de usar o banheiro feminino na universidade de Brasília, tá certo? E a mulher estava indignada com essa situação, né? Então, assim, isso é uma coisa que estava acontecendo aqui e agora já está acontecendo no Brasil também, né? Então, eu entendo o que a irmã falou, acredito que tem uma certa dose de razão nisso, mas eu creio que, infelizmente, com a globalização, com acesso às redes sociais, isso está se transferindo de maneira muito rápida para o Brasil, né? Uhum. Não é. E aí, o outro comentário é do 031 pelas ruas de Minas. Aí, quando nós falamos da questão de como aconselhar, de como trabalhar, ele escreveu assim: na minha visão, a abordagem é o pai passar mais tempo com o filho, com lazer com o filho, e a mãe com a filha, levando para fazer atividades de cada sexo, assistir um esporte, ir à barbearia, culto dos homens. Aí aqui, muito bem, aí ele colocou, né, muito bem falado, adianta nada ver o erro e silenciar. E aí ele dá outros exemplos, né? Que a tristeza O, de Cristo produz mudanças. Mas voltando no eu, tópico, né? eu, Muita gente fala isso, né, eu creio que é pastor? muito, eu creio que é muito importante essa ideia dos pais, né? O pai com o menino e a mãe com a menina, para terem mais tempo junto, mas Uhum. não necessariamente só com lazer, né? Eu não quero. Uhum. A gente já falou sobre a questão de expectativas culturais sobre os sexos, os gêneros, mas existe sim essa importância, porque existem coisas que só o homem sabe, e existem coisas que só a mulher sabe, porque só a mulher é mulher e ela foi criada do jeito que ela foi, e ela sabe como ela enxerga e como ela sente algumas realidades. E a mesma coisa para o homem. Então é importante, sim, né, o pai ter tempo com o menino, a mãe ter tempo com a menina. O contrário também é verdade, o pai passar tempo com a menina, porque o pai vai ensinar maneiras como a filha vai se prevenir, ficar atenta a comportamentos masculinos. Existe sabedoria na convivência, né? Você não é só pai do menino e você não é só mãe da Uhum. menina, né? Existem as duas coisas. Mas eu creio que um outro aspecto muito importante desse tempo com o filho, né, do pai com o filho e da mãe com a filha, é essa ideia de você transmitir ensinamentos bíblicos em que você é mais pertinente em algum aspecto, você consegue passar nuances, você consegue passar aspectos dessa teologia, desse ensinamento bíblico, relacionado ao sexo, masculino ou feminino. Então, quando você consegue, por exemplo, você não tenha dúvidas que o pai vai conseguir falar melhor para o filho
de quais serão, por exemplo, as tentações sexuais que ele terá na vida do que a mãe vai ter de falar para o filho. E o Uhum. contrário é verdade também. Então, é sim bastante importante, né? A gente vai ver que a gente tocou nesse aspecto no programa passado, a gente está tocando nesse aspecto de novo, que é a importância dos pais na vida dos filhos. Sim, E aí, fundamental. muitos pais vão ter que fazer decisões de, muitas vezes, preferir reduzir a sua renda familiar para poder educar melhor seus filhos. Né? Eu penso pensando Uhum. muito na realidade de São Paulo. Né? Eu creio que São Paulo vive isso como nem quase talvez como nenhuma outra cidade no Brasil. Né? Então, É. nós precisamos ficar atentos a isso. Os pais precisam investir tempo com os filhos. Não existe tempo de qualidade sem quantidade de tempo. Tá? Porque muitas vezes a gente cai nessa falácia, porque a gente chama de sofisma, né? Parece verdade, é bonitinho, mas na prática não se realiza. Então é Uhum. assim, tempo de qualidade só existe com quantidade de tempo. Por que isso? Aprendi com um professor meu no seminário aí no Brasil. Porque vamos supor que você separou ali, vou passar 1 hora de qualidade com meu filho. Nessa 1 hora ele Uhum. caiu e quebrou o braço. Nesse 1 hora, aconteceu alguma outra coisa dentro de casa. Nessa 1 hora ele estava com uma dor de cabeça, ou você estava com uma dor de cabeça. Não existe tempo de qualidade sem quantidade de tempo, tá certo? Então os pais precisam entender que eles receberam de Deus um presente maravilhoso que são filhos e que eles precisam dar a sua vida, não para mimar os filhos, não para encher os filhos de presente, mas para encher os filhos de amor, para encher os filhos e ele vai demonstrar esse amor ensinando aos filhos como andar no caminho, ensinando aos filhos as sagradas escrituras, ensinando aos filhos de que é importante eles estarem juntos, porque essa criança vai conseguir então com o tempo se defender, tá certo? Exatamente. Certíssimo. E pastor, olha, nós vamos ter a parte 3, sim, porque até eu fiquei pensando nessa resposta, como está sendo a criação nos dias de hoje, né? A questão da roupa neutra, de mães já pintando as unhas dos filhos, meninos, que eles falam, eu quero pintar, e aí você vê um texto desse tamanho nas redes, da mãe contando como foi esse momento, vestindo as crianças de fantasias trocadas. Ixi, o universo é grande, profundo. Acho que a gente podia depois pensar se a gente realmente traz esse terceiro tema. Mas se a gente também for pensar em tudo que a gente já está respondendo até agora, isso cabe também para essas atitudes que estão sendo tomadas aí, né? Nessa neutralidade na criação dos filhos, né? Meninos e meninas. Né, Podemos ir. mas eu acho que Pode falar, não, pastor. acho que você tocou num ponto importante que a gente talvez tenha que de fato avançar na conversa, né, em Uhum, outro momento, porque muitas vezes exatamente. existe uma dificuldade, né, natural entre o entendimento de um conceito, entendimento do que é certo e errado, e o entendimento dos desdobramentos disso na vida prática. É. E talvez na transposição de um entendimento para a realidade, a gente perde esse conceito. Uhum. Exatamente, eu concordo. Ó, então já parte 3 logo, logo, hein? Agora, com relação a isso também, talvez com esse caminhar, como tudo está acontecendo, como que a gente deve comportar, como é que a gente deve lidar quando a criança, ela em si, tem dúvida com relação à sexualidade? Sabe, quando ela começa a pensar que ela, olha, eu não sou menina, eu não sou menino, ou eu pertenço àquele grupo, eu me identifico com aquele grupo. Como é que a gente lida com essa questão, pastor? Qual a orientação? Olha, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, não é fácil, tá certo? A gente precisa ter muito claro isso como igreja, inclusive com aqueles que estão ao nosso redor, que estão passando por isso. Primeira coisa, não é fácil. Dói. Dói no pai, dói em quem é amigo, em quem é irmão, em quem é família, dói. Então, primeira coisa, a gente Uhum, precisa ter misericórdia, a gente precisa ter compaixão dessas pessoas, né? Como pais e como igreja, a solução ela é relativamente simples, mas ela não é fácil. E o que é? Basicamente, continuar caminhando com essa criança,
e continuar caminhando com essa criança, ensinando as Sagradas Escrituras. Tá certo? Da mesma forma, e aqui eu posso até fazer comparações meio simplistas, mas é só para passar a ideia, eu não estou falando que o nível de dificuldade é igual. Os pais não deixam, por exemplo, a criança escolher o que ela come. Os pais não Uhum. deixam a criança se alimentar só com doces. Os pais passam por um processo difícil de educação alimentar, por exemplo, Sim. ensinando a criança a comer o que é mais saudável, né, ensinando a criança a comer nos horários, ensinando a criança a dormir nos horários, e por aí vai. Então, a criança, ela é possível que ela tenha dúvidas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a fazer perguntas para essa criança. O porquê que ela acha isso? Hum. Quem te falou isso? Né? E veja, a gente tem que ser bastante sábio, bastante amoroso, para que a criança não se distancie nesse processo. Né? Se Que sinta a criança, o acuada ou... adolescente, não se distancie, não se feche e não queira mais conversar sobre o assunto. Né? Você não pode simplesmente minimizar a ideia. Porque, assim, existem pessoas que vão sofrer com isso. Eu falei, né? Eu fiz a conta, falei para vocês no outro programa. No Brasil deveria Uhum. ser menos de 100 pessoas. Então, assim, existem pessoas que de fato sofrem, são poucas, mas elas sofrem muito, tá certo? Então, assim, fazer perguntas para essa criança. Mas por que você pensa isso? Quem te ensinou isso? Como você É. ficou sabendo disso? O que você sente que não encaixa com o fato de você ser menino? O que você sente que não parece que você é menina? Porque, em última instância, sentimentos não têm autoridade sobre a realidade. Né? E não adianta eu me sentir magro. Eu estou acima do peso, não adianta eu me sentir magro. Eu me sentir magro não resolve a realidade. Quando eu subir na balança, ela vai continuar mostrando que eu estou acima do peso. Uhum. Tá certo? Então, assim, sentimentos eles não vão ter autoridade final. A questão é, temos que trabalhar com a realidade. Mas de onde essa criança está recebendo esse conteúdo? Quem está pondo essas dúvidas na cabeça das crianças? Porque a criança, ela naturalmente ela é curiosa, naturalmente ela tem perguntas a serem respondidas. Né? Até esses dias, eu vou trazer nossa, graças, lembrei esse vídeo muito bom. É um vídeo Uhum. até meio duvidoso o gosto dele, mas eu acho que traz um ensinamento por trás. Um menino chegou pro pai e falou assim, pai, tá lá no, vou se procurar isso, pai, eu quero casar com a minha avó. Falou, como é que é, moleque? Não, eu quero casar com a minha avó. Pô, mas você não pode casar com a sua avó. Mas por que eu não posso casar com a sua avó? Ué, porque a sua avó é minha mãe. Falou assim, mas você casou com a minha? Olha, Então, assim, o entendimento, né? é, Ali uma. eu acho que é coisa para viralizar na internet, eu acho que tem um adulto pensando nessa lógica por trás, não acho que essa criança em específico apareceu com essa ideia, mas muitas vezes as crianças raciocinam de formas inesperadas, de forma inesperada. Então, a gente muitas vezes pode ser simplesmente uma conexão que ela fez sozinha, errada, Uhum. ou pode ser de fato a influência da escola, ou pode ser, de fato, influência de rede social, pode ser, de fato, influência de grupo de amigos. Então, assim, a gente precisa descobrir de onde isso está vindo e ensinar com amor as escrituras. Como está lá em Deuteronômio 6, inculcar na cabeça da criança, do adolescente, do jovem, quem quer que seja, quais são os padrões criados por Deus. E veja, Sim. a maioria das pessoas, nessa ideia da transposição dos conceitos, se Deus errou nisso, ele já não é mais infalível. E se ele já não é mais infalível, como eu posso confiar nesse Deus? Veja como uma simples transposição aqui de conceito e realidade, as pessoas têm que pensar nas consequências. Não, Deus não erra. Deus não erra. Então a gente precisa entender melhor essa realidade, né? Então, com muito Uhum. cuidado, se os pais perceberem isso, procurar mais uma vez a ajuda da igreja local, procurar o pastor, né, pedir como aquela coisa, né, oração, todo aquele processo que a gente já conversou, e pedir a ajuda do pastor para caminhar com ele, porque essa criança vai precisar de aconselhamento bíblico.
Vai. Essa criança vai precisar de um acompanhamento para entender que estão botando confusão na cabeça dela que não existe. E aqui, se a gente voltar no tempo, essas dúvidas não existiam antes. E aí o argumento dos defensores da ideologia vai falar assim, porque era reprimido. Eu ia falar isso agora. Não, não é porque era reprimido. É porque a gente não enfiava dúvida onde existia certeza. A gente não enfiava Uhum. dúvida na cabeça de pessoas que não têm filtro suficiente e que não conseguem se defender sozinhas. Você não deixa uma criança de 4 anos ir para a escola sozinho. Você não deixa uma criança de 4 anos pegar o elevador, existe até uma lei para isso. Você não deixa uma criança de 4 anos brincando no condomínio sozinha. Você Uhum. não deixa uma criança de 7 anos andando sozinha no shopping. Você não deixa porque ela não deve fazer aquilo, porque ela não tem idade para aquilo, porque ela não tem filtro para aquilo, porque ela não tem conhecimento se ela se perder para lidar com aquilo. E aí nós estamos Exatamente. deixando as pessoas enfiarem dúvidas na sexualidade, está errado. Por isso que a gente precisa firmar uma posição. Por isso que a gente precisa, dentro do espaço público, colocar o que é certo. Porque quem acredita no errado já está gritando. E a gente está ficando calado. Depois não adianta reclamar do que está acontecendo. Exatamente. Aproveitando essa fala, a Delva colocou, né? Esse assunto é muito complicado. A gente tem medo de falar com os pais e criar atrito. E é o que acontece, os pais não aceitam falar de seus filhos. Bom dia, pastor Leonardo. É esse medo, muitas vezes, que a gente tem, essa insegurança, mas é por falta de também de conhecimento, né? Porque se nós estamos pautados, se nós temos a certeza e segue os passos, eu acredito que isso tudo vem acontecer de uma outra forma. Se bem que, claro, a gente fica nessa insegurança do atrito, é temor de homens, né? O que, que é que leva a gente a É, ficar tão inseguro de tomar essa atitude, né? então, eu comentei agora há pouco, né? Muitas vezes a É, gente está amando mais a amizade exatamente. do que o amigo. A gente está Uhum, amando mais a amizade do que a Deus. Então, assim, exatamente. provavelmente, Deus nunca prometeu, as Escrituras nunca prometeram que você fazer as coisas de acordo com as Sagradas Escrituras vai te dar uma vida livre de sofrimento, uma vida livre de problema e uma vida livre de desentendimentos. É, O texto bíblico diz: no que depender de vós, tem de paz para com todos. Agora, o com todos, o todos, é todos, não todos, né? O todos, precisa ter paz com você. Aí também depende deles. Então, você tem que agir dentro da sua esfera de autonomia que Deus te deu, né? Dentro uhum, da sua liberdade de agir, dentro da sua responsabilidade humana, usando um termo mais preciso aqui, você cuida das suas ações, não da dos outros. uhum, Então, você fazer o que é certo, cabe a você. A outra pessoa exatamente. ser trabalhada por Deus e aceitar de maneira correta, cabe a ela, né? Então, assim, siga, faça de maneira bíblica, né? Tenha cuidado com as suas palavras, saiba que dói, né? Uhum, E a primeira coisa que os pais fazem é tentar defender a criança, né? Só que em última instância, defender a criança é saber lidar com a verdade. Então existe uma exatamente. geração de pais hoje que é muito diferente do que foram os nossos pais, né? E que foram muito diferentes do que foram os pais dos nossos pais. É. Os meus pais já foram muito mais, vamos dizer assim, suaves do que foram os pais deles, né? Existe um Uhum, aspecto de que houve uma melhora e existe um aspecto que houve uma piora. É prós e contras o tempo todo, né? Então, assim, é difícil, né? Como diria o outro, além de ser difícil, não é fácil, né? A gente precisa fazer, né? Cientes, é. né? Se Cientes, ancorando é. nas escrituras de que você está fazendo o que é certo, que é melhor ser leal ao seu amigo e causar ferida do que encobrir esse amor, né? Uhum. E mas olha aí e vá firme. Pastor, e quando a criança, o jovem, o adolescente já demonstra atração pelo outro sexo, já é perceptível, já existe ali um interesse com o outro, mas tem um outro detalhe, né, um agravante, assim, eu digo, tá inserido dentro da própria igreja, né? Isso quando acontece dentro das igrejas. Nós tivemos relatos, tem esses ocorridos, né? Como que a gente trabalha isso, pastor? Ah,
mais uma vez, né, fica repetitivo, a gente vai voltar para as escrituras. Ficou parecido com o E anterior, a mas, gente, né? não, não, não. Existe um aspecto, né, de que quando você fala já em termos de desenvolvimento de atração, Uhum. já pressupõe uma idade mais avançada, né? É. Então, já existe uma compreensão melhor de realidade, né? Já existem outros aspectos que estão associados a isso. Ah, o que a gente precisa entender, aqui eu vou citar um exemplo, eu acho que provavelmente foi numa palestra que eu ouvi, ah, de uma das escritoras que eu utilizei, o livro Ama Teu Corpo. Uhum. Ela conta de um caso de um homem que tinha atração por homens e ele, pelo que eu entendi, ele parecia ser cristão, e ele simplesmente aquela ideia de um dia ele caiu em si, um dia os olhos foram abertos e ele percebeu que ele falou assim, mas espera aí, Deus me criou homem, Deus me deu um corpo masculino, não faz sentido esse tipo de atração, não faz sentido, assim, mas eu sinto. Aí ele fala que ele tomou uma decisão que na época foi difícil, mas foi acertada. Eu acreditei em Deus, acreditei nas escrituras, comecei a me comportar como homem, e aí o final é maravilhoso, ele fala assim, e com o tempo, os sentimentos seguiram o meu comportamento. Amém. Então, com o tempo, esses sentimentos foram mudados. Então, assim, a gente precisa, e para lidar com o caso específico da homossexualidade, a gente tem vários recursos, mais do que a gente tem ideologia de gênero, né? Na editora Ezion, se você acessar o site, vai ter vários livros, né? Acho que tem um que chama Garota Gay. Tem uma Tem. autora que eu não sei se ela tem livros em português, ela chama Rebecca Hum. McLaughlin. Ela Não, é nunca inglesa, se ouvi. não me engano. Ela se identifica, ela entendia ser homossexual, ela cristã, entendeu que isso era errado, casou com um homem, tem filhos e escreve muito sobre o assunto. Existe um outro livro bastante interessante que mostra, inclusive, a maneira como um pastor presbiteriano abordou essa pessoa e essas transferências, essas mudanças aconteceram. É um livro chamado Pensamentos Secretos De uma garota de nada uma improvável? Não. de uma de uma convertida improvável, Convertida uma coisa improvável, assim, é. Uma garota não, tá? Convertida. da Rosária Butterfield. Exatamente. A, vou tentar só de uma maneira só bem resumida. A Rosária, acho que ela ainda é professora de inglês numa universidade aqui no estado de Nova York. Então, professor em universidade aqui nos Estados Unidos pressupõe PhD, pressupõe um monte de coisa. Academicamente se desenvolveu muito bem. Ela era uma ativista homossexual. Ela tinha um relacionamento homossexual. E um dia ela escreveu um artigo num jornal criticando algum grupo, não sei se era de fato cristão ou pseudo-cristão. Não adianta se identificar como cristão para ser cristão de verdade, né? Uhum. E um pastor presbiteriano escreveu uma carta para ela sobre esse artigo. E ela fala que esse artigo foi tão polêmico que ela precisou colocar duas caixas de papelão, uma de cada lado da mesa. Em uma caixa ela colocava as cartas com declarações de ódio, e na outra caixa ela colocava as cartas com declaração de amor. Do tipo assim, você fez o que é bom, e os outros, cara, você fez o que é errado. Mas de maneira Gente. odiosa. E ela encheu duas caixas, de tanta carta que ela recebeu. Mas teve uma Uhum. carta que ela recebeu que ela não sabia onde colocar, que era a carta desse pastor presbiteriano. Ao mesmo tempo tão amoroso e tão confrontador com perguntas muito simples. E as perguntas dele foram assim: por que você acredita no que você acredita? Como você chegou à conclusão daquilo que você acredita? Não, se ela acreditava que existia um Deus e por que ela achava que ela estava certa. Uhum. Com essas três perguntas, ele derrubou essa pessoa. Enfim, eu acho que é um livro que vale muito a pena para ver como esse pastor, e não é uma receita de bolo, faça isso que vai dar certo, mas é só para a Exatamente. gente ver que muitas vezes, agindo de maneira amorosa, de uma maneira simples, e ele não foi rebuscado nas abordagens que ele fez, ele não precisava ter um grau de teologia altíssimo, né, de conhecimento teológico absurdo para fazer as perguntas que ele fez.
E, e simplesmente esse pastor e a esposa desse pastor amaram essa mulher. Então, vale a pena, se não me engano, tem na editora Zion, é um livro da Tem. editora Monergismo, se eu não estou enganado, né? E ela acabou depois escrevendo mais livros. Então, existe Uhum. a união com Cristo, a identidade sexual, né? Então, vale a pena a olhar esses livros, né? Então, a gente vai tratar como essa pessoa? Com as escrituras, com amor, com paciência. A pessoa precisa entender que ela está em pecado. A pessoa precisa entender, e isso Romanos 1 ele é muito claro, que esses desejos, essas atrações, são sinais de que Deus está se afastando, removendo a graça dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Então é importante ela entender no cenário que ela está, é necessário que ela se arrependa, que ela se prostre diante de Deus. E isso vai acontecer através de irmãos agindo com amor, através de aconselhamento bíblico na vida dessa pessoa, através de convivência dentro da igreja. Essa pessoa tem que estar conosco, cultuando semanalmente, essa pessoa tem que estar envolvida com as atividades, essa pessoa tem que ser integrada e não excluída do nosso meio, né? Uhum. Sabendo, e aqui eu já falei isso outra vez, né? Quando você tem um amigo que tem um pecado, você não fala desse pecado o tempo todo com ele. Você não fica toda hora, você é assim, você é assado, você é assim. Não. Você fala de outras coisas, você vive uma amizade. E vai ser E no momento nesses oportuno, relacionamentos. Não, e vai fazendo, sabe? Então, é assim, junto. trate com as escrituras. Não chame o certo de errado e nem o errado de certo. E você pode Uhum. fazer isso de maneira amorosa, você pode fazer isso de maneira gentil. Você pode amar uma pessoa ainda que ela esteja em pecado. Então, vai demandar esforço, vai demandar sofrimento, mas essa é parte da vida cristã e espero ter respondido a pergunta. Sim, 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 ó, o Vilmar Hugo colocou aqui, ó, os pais, principalmente os cristãos, têm que largar o celular e dar mais atenção aos seus filhos. A maioria tem priorizado as redes e deixado os filhos em segundo plano. E a Luz, aí o Vilmar ainda colocou aqui, ó, o termo neutro é uma forma dos pais se isentarem de suas responsabilidades. E a Maria Lúcia colocou aqui, né? Não, ela não comentou, né? Foi um dos comentários. Pastor, eu quero. O nosso tempo está bem curtinho, mas eu quero aproveitar e chamar um livro, né? Uma atenção para um livro da editora Ezion agora, que foi um lançamento muito recente do Reverendo Arival, e que fala da série Relevância. Essa série Relevância, ela começou com 3 temas. E a ideia é que ela se estenda e tragam todos os temas. Ideologia de gênero pode entrar também futuramente, né? Mas ela vem com uma abordagem ampla de todos os temas que são bem atuais nos dias de hoje no mundo, mas que a igreja tem que ter uma atenção. Então eu vou chamar agora para vocês os 3 livros que nós já temos. Não tem o vídeo agora? Não, não tem o vídeo agora, gente, mas nós temos a série Relevância, que ele vai falar sobre. São livros bem pequenos, mas vai falar sobre o casamento, né, da pessoa morar junto sem se casar. Tem o tema também da César, né, que é e o Estado, que fala sobre as questões, né, políticas também. E também nós temos o terceiro livro, que ele traz uma abordagem que agora eu esqueci. Eu esqueci nesse exato momento do racismo, óbvio, é o racismo. Então, são os 3 temas que nós já temos na nossa editora ezion.com.br. E além dos livros, né, que o nosso reverendo também já indicou aqui para a gente poder acessar e poder adquirir mais conhecimento. Gente, a Bíblia é o livro inerrante. É o livro que você pode, né? A Bíblia é a palavra viva do Senhor para você estudar. Mas a vantagem desses livros é porque, de uma forma muito didática, de uma forma muito prática, os atores conseguem trazer perguntas, trazer uma perspectiva que muitas vezes a gente não tem. Então fica essa dica aí para vocês. E a gente volta agora com o nosso pastor. Pastor, prontinho, Minuto Ezion, aqui no nosso bate-papo. Livro do mestre tem que falar, né? Livro do Mestre, nosso reverendo Arival, Dias Casimiro, lançamento fresquinho. Esse mês ainda que ele lançou. Tão lindos, são pequenininhos mesmo, mas são bem profundos, gente. É pequeno, mas direto. Curto e direto. Do jeito que ele gosta. Do jeitinho dele.
Agora, para a gente continuar, né? Como os pais, eles podem abordar o assunto com a criança e como ajudar os pais também que estão passando por isso. Porque nós temos os pais que eles estão com essa missão de trabalhar em casa, mas nós temos muitos que ainda antes de chegar nessa etapa, se sentem muitas vezes constrangidos de ter um caso em casa, tá passando por isso, ou se sentem tristes também nesse momento, né? Como é que a gente, como igreja, pode auxiliar esses dois lados, os pais em casa e também a gente ter essa atenção com esses pais? Tá. A ideia dos pais em casa, né, eu creio que é muito simples, no sentido de que, basicamente, você ensinar as escrituras, né? Então, é Uhum, você passar, por exemplo, com Gênesis, falando da criação. Deus criou homem e mulher, né? Ah, então, assim, eu não vejo tanta dificuldade, eu creio que a dificuldade pode surgir nas uhum, perguntas que vierem. Se a criança está sendo exposta, né, a isso em outros lugares, as perguntas que virão podem ser difíceis, né? E aí, quando for difícil, a gente tem que fazer como qualquer pessoa faz. É ter humildade de falar assim, não sei, eu vou uhum, pesquisar, eu vou estudar e vou te dar resposta. Muitas vezes eu sei qual é a resposta, eu não sei como eu cheguei nessa resposta. Eu não consigo fundamentar essa resposta. Muitas vezes é aquela uhum. história, eu sei que é errado porque é errado. É assim que eu sei, né? É. Então, é importante a gente trabalhar com essa ideia da fundamentação bíblica para os posicionamentos. Com certeza, por exemplo, dentro da Igreja de Pinheiros, eu sei que os pais podem procurar a coordenação do Pinheiros Infância, né, do departamento infantil ali, né, porque nós elaboramos materiais, né, os materiais que nós escrevemos e passamos para os professores pode ser Uhum, utilizado pelos pais, né? Então, assim, os pais podem simplesmente fazer as perguntas e os coordenadores, as coordenadoras juntos, ali com o pastor responsável, vão poder responder essas perguntas, vão poder auxiliá-los, né? Então, primeira coisa é, pais, ensine as escrituras, procurem livros devocionais infantis. Na Editora Zion, eu sei que tem alguns que eu indiquei na época, tem uns que trabalham com a ideia dos catecismos de Westminster. uhum, Você vai ter um outro que chama, acho que é Explorando as Escrituras. Né? Então, assim, existem materiais, existem recursos hoje em português que podem auxiliar você a fazer a sua vida devocional em casa, a você ensinar a sua criança, né? E nós, como igreja, temos que estar abertos a receber aqueles que estão sofrendo, né, e aptos, prontos a ensinar a sofrer junto, a caminhar junto, a orar juntos, a ensinar as escrituras juntos com aqueles que sofrem, né? E os pais que estão sofrendo com essa situação, o encorajamento que eu dou é perca a vergonha, perca o medo, supere isso, porque eu creio que a vida do seu filho vale a pena. Supere a vergonha de compartilhar isso com alguém que você confia, porque a vida espiritual do seu filho vale a pena. Não é só a vida sexual que está em jogo, é a vida espiritual, é a vida do seu filho como um todo que está em questão. Então vale a pena você superar o seu medo, a sua vergonha, né? Inclusive a sua vergonha de não saber como tratar, ou muitas vezes a vergonha de não saber como responder biblicamente. Supere isso. Procure a igreja, procure o pastor, procure os coordenadores dos trabalhos que seu filho ou sua filha, né, estão envolvidos, porque é o seguinte, se nós como igreja não pudermos nos ajudar em momentos de dificuldade, nós não somos igreja. uhum. Simples assim. Se nós não pudermos contar com os nossos irmãos na fé no período de dificuldade, a gente está falhando muito como igreja. Então fica o encorajamento para os pais e fica o alerta para a igreja. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar abertos, não para aceitar qualquer coisa, mas para ajudá-los a superar as suas fraquezas, assim como nós fazemos um dos outros, né? Carregando as cargas um dos outros, como diz o texto da carta aos Gálatas.
Com relação, eu acho que o tempo está extremamente curto. Eu tenho mais duas perguntas aqui, e elas são importantíssimas. Eu não sei. Posso convidá-lo, gente? Eu queria até que manifestasse. Podemos fazer a parte 3? Porque eu queria abordar a questão das questões hormonais, se há porque muito se fala também dessa questão hormonal, dos alimentos, como isso tem influenciado também. Temos um ponto importantíssimo para a gente abordar também hoje, que são a questão dos banheiros coletivos, né? Que inclusive engloba, até entra naquele vídeo que o senhor compartilhou, né? E nós comentamos aqui. E aí eu queria também abordar lá atrás, quando nós falamos da educação neutra e como as mídias têm influenciado. O que o senhor acha? Podemos fazer uma parte 3? Vamos para a trilogia. Vamos fazer a parte 3 aí. Vamos para a Porque trilogia? o que a gente precisa entender, e é por isso que eu estou aqui me dispondo, assim como outros pastores fazem isso no dia a dia com vocês, a gente tem que dar valor e importância para aquilo que é importante. Sim. Assim, é um assunto que a gente está sendo atacado de tudo por todo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e eu vejo muita gente calada, eu vejo muita igreja não ensinando, não tocando o assunto, não tocando no assunto. Então, assim, eu não tenho restrição quanto a oferecer meu tempo a vocês quantas vezes for necessário. Né? Assim, para mim, se quiser fazer 20 programas, enfim, a questão toda é, nós podemos e nós devemos abordar esse tema. Né? A igreja precisa estar preparada para essa realidade. A gente precisa saber, como a gente falou na semana passada, né? A gente não vai responder o tolo de acordo com a sua tolice, mas a gente vai responder o tolo de acordo com a sua tolice. A gente precisa estar sabendo o que os tolos estão falando nesse mundo, para que a gente possa, de maneira bíblica, responder às tolices que eles têm propagado. Exatamente. Né? Então, eu estou à disposição, eu amo essa igreja, eu estou à disposição sempre que precisar, né? E é um assunto que eu tenho estudado porque eu entendo ser relevante. Então, por mim, quantos programas forem aí necessários. Que bom, que bom. Eu vou aproveitar e printar todas também as mensagens aqui, porque eu acredito que talvez sempre tem uma pergunta, sempre tem algum comentário que a gente também dê para a gente extrair. A ideia é essa, né? Essa interação, essa troca, né? Para que todos participem e deixem aqui suas mensagens, suas perguntas, para a gente poder também, de alguma forma, respondê-la aqui ou conversar, falar sobre, né? Pastor? Porque não adianta nada, Tainá. Não adianta nada a gente vir aqui fazer o programa e eu falar um monte de coisa, né? Já que eu falo muito, e eu não estar respondendo ou não estar tocando nos pontos necessários daqueles que estão nos assistindo. Exatamente. É por isso que a participação daqueles que nos assistem é importante. A gente não está aqui por audiência. A gente está aqui para falar do evangelho, a gente está aqui para apresentar os assuntos concernentes, né, a nossa vida cristã nessa terra, né? Então, se a gente não conseguir atingir aqueles que estão nos assistindo, não faz sentido. Então, por isso que a participação deles é importante. Né? Por isso que é importante eles mandarem as dúvidas e por aí vai, né? Contamos com vocês, hein? Quero aproveitar e mandar um abraço para a Loide Moura, ela que também participou, né, na hora de pensar, de desenvolver também essas perguntas, esteve aqui com a gente. E ela que também realiza esse trabalho com os nossos pequeninos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom. Todos vocês que participaram, deixaram sua mensagem. Maísa, obrigada aí pela correção, tá? Né, ali não dá pra gente ficar com a tarjinha faltando ali essa misturinha do plural com o singular, não, tá? Já corrigimos ali, já alteramos na hora de digitar. E o Adalberto também aqui, assunto que merece ser aprofundado. Todo mundo tem gostado bastante do tema, tem parabenizado a Shirley, a Ana Carolina, excelente explanação sobre o tema, obrigada pela abordagem, Deus os abençoe. A Shirley, né, colocou o assunto mais do que importante para se trazer em pauta, parabéns, Deus nos ajude. A Bianca também colocou uma pergunta aqui. Bianca, já salvei essa pergunta, vamos tentar inserir no próximo programa. Segunda-feira que vem. Fechado? Segunda que vem? Fechado. Combinadíssimo, então, que bom. Pastor, vamos nos despedir, o horário aqui já entraram na sala, já encerramos o nosso tempo.
Mais uma vez, obrigada pela disposição. Sabemos da correria que está aí, mas também agradecemos muito, né, por o senhor cumprir mesmo o seu chamado, o seu papel, estar aqui com a gente, disponibilizando esse tempo e compartilhando com a gente tanta informação preciosa, né? Nos orientando como a gente lidar com assuntos tão relevantes dos nossos dias e que às vezes a gente, né, padece, ou a gente não sabe como fazer, tem medo ou fica inseguro, sabe que está errado, mas não sabe também como abordar, como falar. Então é importante a gente trazer esse tema, essa questão e estimular para que todos nós tenhamos essa coragem mesmo, pautados na palavra, fazendo tudo também esse amor, mas também confrontando com as escrituras. Obrigada, pastor, mais uma vez. Eu que agradeço aí pelo convite, sempre um privilégio estar com vocês. Vamos encerrar aí, senão o Quirino vai ficar bravo. Ele mesmo vem já para Notícias do Bem, já já. Um abraço, pastor.